Mas, a gente agora vai mudar para um assunto sério, muito sério, inclusive, direto de Manaus. A gente todos os dias tem trazido aqui na Rádio Bandeirantes a situação dos Yanomami, né? A gente tinha aqui a informação de que hoje aquela base militar que foi levada do Rio para lá, para Roraima, estaria pronta para uso, e é sobre isso que a gente vai saber, se isso de fato se concretizou, como é que está esse trabalho de atendimento aos Yanomami, com o Rafael Campos, que está aqui com a gente, vai trazer as informações para cá. Tudo bem, Rafael? Boa tarde para você. Oi, Rafael, bem-vindo, meu amigo. Uma coisa que entristece a gente também é quando tem agente público se corrompendo. E uma investigação chegou à conclusão também de que muitos militares, infelizmente, vinham vazando informações, antecipando as ações do Exército, antecipando as ações que ocorreriam, dando tempo para os caras se preparar. Tudo isso acabou levando esse flagelo que nós estamos vendo por aí, né, Rafael? Muito boa tarde a todos. Exatamente, há uma investigação em curso, inclusive, em relação a este tema. Vou começar por essa parte, então. O Supremo Tribunal Federal vai investigar o envio de informações falsas sobre a situação dos Yanomami pelo governo anterior, de Jair Bolsonaro. As inconsistências envolvem a realização de operações para garantir a segurança e a alimentação do povo indígena lá em Roraima. De acordo com informações do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, houve descumprimento de ordens judiciais desde 2020, especialmente em relação a ações de combate ao garimpo ilegal na região, motivo que vem, inclusive, agravando a saúde da comunidade Yanomami. Em Boa Vista, lá na capital de Roraima, cerca de 700 indígenas seguem internados em um hospital improvisado. O número de pacientes é mais do que o dobro da capacidade. Na única unidade infantil lá do estado, em Boa Vista, quase 50 crianças seguem internadas, algumas delas na UTI, pelo menos 7 delas na UTI, com quadro grave de desnutrição. A Força Aérea Brasileira tem sobrevoado a região para lançar suprimentos e alimentos, como explica o comandante da base aérea lá de Boa Vista, Marcelo Miller. A gente tem do KC-390 um voo diário que lança em torno de 8 a 10 toneladas, 1 a 2 voos do 65 e temos 6 voos do Caravan C-98. Muito bem, ainda falando sobre o trabalho das Forças Armadas, o hospital de campanha montado pela Força Aérea Brasileira começa a funcionar em Boa Vista. A estrutura fica bem ao lado da Casa de Apoio à Saúde Indígena, a CASAI, e conta com profissionais da Força Nacional, Exército, Aeronáutica, além de voluntários. Pelo menos 700 Yanomamis, como eu falei agora há pouco, estão internados. A CASAI, que é o Centro de Saúde Indígena, o Centro de Apoio à Saúde Indígena, tem pelo menos 576 desses indígenas internados por lá. E o hospital de campanha foi montado após decreto de emergência em saúde pública de importância nacional, publicado no Diário Oficial no último dia 20. Esse hospital conta aí com 7 módulos que foram levados do Rio de Janeiro para Boa Vista. É uma estrutura que conta com laboratórios e ambulatórios para a realização de atendimentos emergenciais, consultas, exames e ultrassonografias para o atendimento do povo Yanomami. Ô Rafael, o garimpo também muito presente nessas regiões em que há as comunidades Yanomamis e outras etnias também, ele se estabeleceu e funciona como se fosse um muro fictício mesmo, para impedir as ações por parte dos governos, principalmente do governo federal. E impedir, você pode interpretar de várias formas, até mesmo como essa que eu antecipei para vocês. Quando um agente público vaza a informação de que vai ocorrer uma operação, você dá tempo dos bandidos saírem do local. Logo, essa operação ela não será efetiva. Ela praticamente não aconteceu. Tem um caso de uma currutela, uma cidadezinha na Amazônia, que eu não sei o nome, não me lembro o nome, mas não importa, o que importa é o fato, que quando os policiais chegaram, junto com as Forças Armadas, para cumprirem mandados, para checarem as questões todas envolvendo o garimpo ilegal, havia somente um casal na cidade. Um casal. O restante foi tudo embora. E os policiais checaram algumas residências e encontraram lixo recente. Ou seja, as pessoas que ali estavam deixaram a cidade há pouco tempo. Então isso não pode acontecer e aconteceu, infelizmente, com muita frequência. E, Joel, Rafael, vou convidar vocês para ouvirem aqui, inclusive, uma fala de uma pessoa que a gente colocou aqui no ar na Rádio Bandeirantes, a Maria Laura Canini. Ela é diretora do Human Rights Watch, que é uma organização que defende os direitos humanos. Ela deu uma entrevista, na verdade, para o Band News TV, falando exatamente sobre isso. Ela cobrou uma postura do governo federal para a remoção dos garimpeiros dessas reservas. Identificar, prender aviões, tirar essa população e, basicamente, o governo precisa
definitivamente rastrear o ouro, né? A gente precisa saber quem está comprando esse ouro sujo que vem do território Yanomami. Isso é fundamental. Você vai permitir que essa população volte a produzir e volte a sobreviver daquela natureza que a gente precisa proteger mais do que nunca. É isso aí, então tirar essas pessoas de lá, inclusive, é urgente para a saúde dessas pessoas, dos Yanomami, segundo essa especialista, né? O que acontece na Venezuela, por exemplo, é uma barbárie em relação à evasão de recursos. O ouro que sai de lá, que vai ilegalmente para paraísos fiscais e que não é monitorado, e que tem um envolvimento direto mesmo de agente público, de agentes públicos. Chegaram até a colocar o Maduro no meio dessa parada e não é de se surpreender se você chegar à conclusão e ter alguma prova da participação do Maduro mesmo nesse tipo de ilegalidade, nesse tipo de situação. Então, enquanto a população vive à míngua, destroçada, destruída, esses corruptos vão sobrevivendo ou vivendo dessa forma, roubando mesmo as riquezas naturais dessas localidades todas, principalmente que ficam nesses pontos mais distantes, longínquos. O território amazônico, ele é desconhecido de boa parte da humanidade por ser distante e isolado. Por isso que eu bato sempre na tecla. Nós temos que criar alternativas para fazer uma ocupação inteligente, uma ocupação racional, para não dar brecha para esse tipo de gente, para não dar brecha para esses caras. Rafael, muito obrigado, bom trabalho a você aí, um grande abraço. Grande abraço. Antes de encerrar, só para completar, segundo o secretário especial de saúde indígena, Ricardo Weibe Tapeba, são mais de 20 mil garimpeiros que atuam hoje no território Yanomami. Tá vendo? Rafael Campos, né? Diretamente de Manaus. Valeu, obrigada aqui pela participação.